Vamos corrigir nossa atividade. Pega seu caderno, preste atenção e vamos à correção. Primeira questão, nós temos aí, deixa eu pegar aqui minha caneta para nós fazermos alguns destaques nos dados que são importantes. O projeto é lançado obliquamente com velocidade que forma o horizontal um ângulo θ, atinge a altura máxima em 7,2 metros, sabendo que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar, que é a minha velocidade Vx, vale 10 metros por segundo. No ponto mais alto da trajetória, ele só tem velocidade na horizontal, que é a velocidade Vx 10 metros por segundo. Ele não deu aqui, mas a gente sabe que tem a gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, que é o tempo que ele leva para chegar a um ponto mais alto. Letra B, que é o tempo total do movimento, que é o tempo que ele vai levar para sair do solo, subir e retornar ao solo, quando ele cair. Letra C, a velocidade de lançamento e o ângulo de tiro em funções trigonométricas, que é a função da vertical Vy, V0y, que é em função do seno, e a função Vx da horizontal, que é a função do cosseno. Ele quer também na letra D o alcance, a distância na horizontal com que ele caiu a partir do ponto de lançamento. Então vamos lá. Olha, nós temos a altura máxima. A partir dessa equação aqui para calcular a altura máxima, eu destaquei aqui em negrito, a altura máxima é igual à velocidade V0y ao quadrado dividido por 2g. A partir dessa equação a gente pode encontrar a velocidade V0y. A gente já tem a Vx. A gente sabe que Vx vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente pode encontrar a partir dessa equação a função V0y. Então substituir H vale 7,2, que é a altura máxima, G vale 10, 2 vezes 10, 20. Então, V0y, aí eu passo esse 20 para cá, ó, tá dividindo, passa multiplicando. V0y ao quadrado é igual a 20 vezes 7,2 dá 144. Aí eu vou fazer aqui, ó, V0y aqui, eu vou tirar a raiz de dois lados, né? Então, V0y vai ser 12. Raiz de 144 dá 12. Aqui não era para ter esse... Era que eu já tinha passado aqui essa raiz. Esse 2 aqui estava quadrado da raiz. Aí não deveria ter esse 2 aqui não. Aí eu estou tirando a raiz de dois lados. Então, V0y dá 12. E quem é V0y? V0y a gente sabe que é V0 seno do ângulo. A gente não terminou de calcular, terminou a letra A não, porque ele quer o tempo de subida. Para a gente calcular o tempo de subida, eu precisaria do V0x, do V0y. Por isso que eu usei a fórmula da altura máxima para calcular o V0y. V0y dá 12 metros por segundo. A gente sabe, nós temos que o tempo de subida é V0 seno de θ dividido por g. Quem é V0 seno de θ é V0y, que a gente acabou de calcular. Então, o tempo de subida é 12 dividido por 10. G vale 10, que é a gravidade. 12 dividido por 10, 1,2 segundos. Então, ele leva 1,2 segundos para chegar no ponto mais alto. Então, está aqui o lançamento. Ó. Ele foi lançado aqui. A altura que ele alcançou, 7,2. Ele levou 1,2 segundos para chegar nessa altura máxima. Nessa altura máxima ele só tem velocidade aqui na horizontal que é o meu Vx, que vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Ele foi lançado com uma certa velocidade aqui, ó, V0, que a gente vai determinar ainda, com certo ângulo θ, que a gente vai determinar aí as funções cosseno e seno desse ângulo. Então, letra A está resolvida, 1,2. A letra B, ele quer o tempo total. O tempo total é nada mais, nada menos que o tempo, duas vezes o tempo de subida. Aqui é para ser um S. Viu? Então, o tempo total é duas vezes o tempo de subida, duas vezes TS. Lembra que o movimento ele ele é simétrico. Se ele leva 1,2 segundos para chegar na metade do movimento, que é na ponto de altura máxima, depois ele torna a cair, ele vai cair também
com 1,2 segundos, que é o tempo de queda. Então, o tempo total é 1,2 segundos mais 1,2 segundos, dá 2,4 segundos. Esse aqui é o tempo total que leva para sair do solo, depois que é lançado, subir até retornar ao solo, uma certa distância A, que a gente chama de alcance horizontal. Então, letra A e letra B resolvidas. Letra C. A letra C ele quer a velocidade inicial do movimento e ele quer as funções das componentes Vx, ele quer também o ângulo de tiro, expresso nas funções trigonométricas. Olha, para eu determinar essa função aqui, ó, V0y, para eu determinar a velocidade do lançamento, que é a velocidade V0, eu preciso do teorema de Pitágoras para determinar esse valor. Porque lembra que existe um ângulo existe aqui, ó, dois vetores perpendiculares entre si. A resultante desse vetor, desses dois vetores aqui, é minha função, é o meu V0. Aqui está V0y, aqui está Vx, que eu já tenho esses valores. Então, para determinar V0, eu tenho que fazer o teorema de Pitágoras, porque esse aqui é a resultante desses dois vetores aqui perpendiculares entre si. Nós já estudamos vetor, a gente sabe que a resultante de vetores perpendiculares, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, V0 ao quadrado, que é a minha velocidade inicial, é igual a V0y ao quadrado mais Vx ao quadrado. V0, repetir, ao quadrado, velocidade na vertical, a gente calculou, é 12 ao quadrado. Velocidade na horizontal, vale 10, foi dado na questão. 12 ao quadrado dá 144, 10 ao quadrado dá 100. 144 mais 100, 244. Então a velocidade inicial que está ao quadrado, eu passo para o outro lado uma raiz. Velocidade inicial ao quadrado, velocidade inicial é a raiz quadrada de 244, que dá 15,6 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade inicial com que foi lançado o corpo. Ele foi lançado aí, ó, a 15,6 metros por segundo. Agora eu vou determinar o ângulo de tiro. A gente tem que lembrar aqui a função dessas funções aqui. A velocidade na vertical e na horizontal. Na vertical é V0 cosseno, na horizontal é V0 cosseno do ângulo. Quem é V0? Vale 10. Quem é a velocidade inicial? É 15,6. Aqui está o cosseno do ângulo. Para eu descobrir quem é o cosseno do ângulo, eu vou passar esse valor aqui, V0, dividindo. Está multiplicando, passo para o lado dividindo. Então, o cosseno de θ é 10 dividido por 15,6 dá 0,64. Então, está aqui, ó. O ângulo de tiro é o cosseno do ângulo dá 0,64. Esse daí é o ângulo de tiro expresso na função cosseno. Agora, na função seno, a velocidade na vertical, V0y é V0 seno do ângulo. V0y dá 12. V0, que é a velocidade inicial, dá 15,6 seno de θ. Passei o 15,6 dividindo, 12 dividido por 15,6 dá 0,77. Então, o ângulo de tiro expresso na função seno de θ dá 0,77. Está aí, letra A, o tempo de subida é 1,2 segundos. Letra B, o tempo total 2,4. Letra C, a velocidade inicial é 15,6. E o ângulo de tiro expresso nas funções seno e cosseno também foi determinado. Letra D, que é o alcance, essa distância aqui na horizontal. É só eu fazer A é igual a Vx vezes tempo total. Vx é 10, o tempo total 2,4 vezes 10, 24 metros. Essa é a distância com que ele vai cair no solo, 24 metros. Então tá aí, letra A, letra B e letra C. Vamos para a próxima questão. Você está com o vídeo já gravado, você pode pausar e copiar com calma cada uma das questões. Vamos para a próxima. Uma bola é lançada com velocidade de 10 metros por segundo. Deixa eu destacar aqui esse dado. Numa direção que faz um ângulo de 60 graus para horizontal. A bola em sua trajetória choca-se contra um muro vertical, situado a 30 metros do ponto de lançamento. Ó, gente, a situação
Então eu tenho o ângulo de tiro, 60 graus, eu tenho a velocidade inicial e eu tenho aqui a distância com que a bola atinge um muro, choca-se com um muro. É uma distância de 30 metros. Desprezando a resistência do ar, determine, letra A, o instante que a bola atinge o muro, a altura do ponto mais alto atingido pela bola. Aí deu os dados, G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 60 0,87 e o cosseno de 60 dá 0,5. Então, ó, tá aqui o esquemazinho da situação que a gente tá estudando. Foi lançado aí um objeto, ele bate no muro a uma altura de 30 metros e foi lançado com a velocidade inicial lá de 20 metros por segundo e esse ângulo θ equivale a 60. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz, determinar as componentes dessa velocidade, que é o v0y e o vx, que é a velocidade na horizontal e na vertical. Na horizontal, Vx é V0 cosseno do ângulo, então é 20 vezes 0,5, dá 10 metros por segundo. Na vertical é V0 seno de 60, 20 vezes 0,7, 0,87, dá 17,4 metros. Então calculei Vx e Vy. Isso aqui é muito importante, sempre a gente tem que fazer calcular essas componentes. Letra A, ele quer o tempo para tocar no muro. Então é o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância de 30 metros na horizontal. Então eu vou usar a minha função da horizontal. X é um movimento, ele vai ter um movimento aí uniforme. Então eu vou utilizar lá a função do movimento uniforme. X é igual a x0 mais vt. Aquela função que a gente utilizava. S é igual a S0 mais vt. No caso, esse V aqui é o meu Vx. Então, x é igual a 10, Vx vale 10 vezes o t. Quanto vale x? É 30, que é a distância que ele percorreu. Então, eu vou passar o 10 aqui que está multiplicando e dividindo. Então, eu tenho t é igual a 3 segundos. Substituir aqui o x por 30, que é a distância que ele percorreu aqui. Ó. Isso aqui é o meu x. A velocidade inicial na horizontal vale 10, que é o meu Vx. A gente calculou lá inicialmente. Substituir x por 30, passei o 10 dividindo, 30 por 10 dá 3 segundos. Letra A, esse é o tempo que a bola leva para chocar-se no muro. Ele quer saber qual é a altura com que ela chocou no muro, qual é a altura máxima. No movimento na vertical, é um movimento uniformemente variado. Então a gente utiliza a nossa função do movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui está usando o y porque a gente utiliza o y na direção vertical, mas aqui é o nosso S, nosso sorvetão. S igual a S0 mais VT mais 1 meio de A ao quadrado. AT ao quadrado, perdão. Aí ele foi substituindo. Quando a gente está realizando um movimento aqui de lançamento, o meu V é o meu V0Y, que vale 17,4, menos G vale 10, 10 dividido por 2, 5, 5t ao quadrado. No tempo que levou para chocar-se no muro foi 3 segundos. Então é o tempo que eu vou substituir aqui meu t, que é o tempo que levou para chegar lá no ponto mais alto. Então 17,4 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, não é isso? 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Então isso aqui, ó, 9 vezes 3, 9 vezes 3, 9. 9 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. Agora quanto é que dá? E 17,4 vezes 3 dá 50. Isso aqui, ó, dá 52,2. 52,2 menos 45 dá 7,2 metros. Essa é a altura máxima que ele alcança na hora de chocar esse muro. Isso aqui, essa altura Y aqui, ó. Essa altura Y aqui vale 7,2 metros. Então a gente calculou aí a altura que ele alcançou, a altura máxima. Letra A e letra B resolvidas.
Questão 3. Um corpo é lançado obliquamente a partir do solo, no vácuo, com um ângulo de 60 graus com horizontal e velocidade de 10 metros por segundo. Adotando g 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 60 é igual ao seno de 120, que dá 0,86, e o cosseno de 60 dá 0,5. Determine, deixa eu destacar aqui esses valores, o seno de 60 e 120, o cosseno de 60, g equivale a 10, ele foi lançado com a velocidade de 10 metros por segundo. Ele quer a velocidade escalar mínima assumida pelo corpo, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória e a altura máxima atingida pelo corpo e o alcance. Os parâmetros que a gente costuma calcular sempre, igual o exemplo que eu resolvi lá na sala com vocês. Então, ó, tá aqui, ó. O corpo foi lançado para cima, ele vai atingir uma altura máxima. E se a velocidade de lançamento aqui a gente sabe que foi 10, ele tem aqui, ele vai chegar na altura máxima com a velocidade na vertical 0. Na altura máxima, a velocidade Vy é sempre 0. Ele tem apenas velocidade na vertical. Na horizontal, que é Vx. E aqui está o alcance. Ó, letra A. A velocidade mínima é atingida no ponto mais alto, onde a gente só tem a componente Vx. Lembra que em todos os pontos aqui, ó, ele tem uma junção de velocidade na horizontal Vx e tem a velocidade na vertical Vy. Então o ponto onde ele atinge a altura mínima é justamente na altura máxima, que é o local onde não existe velocidade na vertical. Em qualquer outro ponto aqui existe velocidade na vertical, exceto no ponto de altura máxima. Então esse é o local onde tem velocidade mínima. Então é a função de Vx. V é igual a Vx, que é igual a V0 cosseno do ângulo. V0 vale 10, o cosseno de 60 vale 0,5, então a velocidade mínima é 5 metros por segundo, que é justamente do ponto de altura máxima. Esse é o ponto de velocidade mínima. Essas informações destes aqui vocês vão anotando, viu, gente? No ponto de altura máxima ele só tem velocidade na horizontal, que é o Vx. Letra C, ele queria o que mesmo? Letra C, ele queria o instante que o corpo atinge o ponto mais alto. O ponto mais alto, ele vai chegar aqui, ó. É V0y, é V seno de θ. Quem é V0y? É V seno de 60. Seno de 60 dá 0,86. 10 vezes 0,86 dá 8,6 metros por segundo. Nesse ponto, eu vou ter uma altura V0y igual a 0. Vy igual a 0. Aí substituir aqui, ó. V0y é 0,86 menos 10 da gravidade, T. Eu vou isolar T. Vou passar esse 10 dividindo aqui, T dá 0,86. Eu poderia calcular isso aqui mais rápido. Lembra que tempo de subida é V0 seno do ângulo dividido por G. Então, o tempo de subida, quem é V0 seno do ângulo? Tá aqui, ó, foi calculado. V0 seno do ângulo é meu V0y, dá 0,86, dá 6,6. G vale 10. 6,6 dividido por 10 dá 0,86. Esse é o tempo que leva para atingir o ponto mais alto da trajetória. Eu posso calcular esses parâmetros dessas maneiras aqui, gente. É muito mais rápido e fácil. Tempo de subida é V0 seno do ângulo dividido por G. Aqui ele está usando as funções. Ele calculou V0y, substituiu na função da velocidade na vertical, que é Vy igual a V0y menos GT. Substituiu V0 seno de θ com 8,6 e G por 10. Aí isolou o 10, passou menos 10, T para o outro membro fica 10T. Passou o 10 dividindo, fica 0,8 dividido por 10, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Isso aqui eu posso fazer mais rápido. Letra C, ele quer a altura máxima e o alcance horizontal. A altura máxima eu posso encontrar com Torricelli. Eu sei que na altura máxima eu vou chegar com velocidade Vy igual a 0. Então,
Vy ao quadrado dá zero. V0y ao quadrado é 8,6 ao quadrado. 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura máxima. 2 vezes 10 dá 20. 0,86 ao quadrado dá 73,9. Praticamente 73,9. Quando eu vou passar esse termo aqui por outro membro passa positivo, eu vou dividir esse 73,9 por 20, eu vou ter o resultado aproximadamente de 3,7 metros. Poderia fazer também de maneira mais rápida com essa fórmula aqui. A altura máxima é V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Dá o mesmo resultado, viu, gente? Isso aqui é até mais fácil. V0 seno do ângulo, a gente já sabe, é 8,6. Como isso aqui está ao quadrado, eu vou fazer 8,6 ao quadrado. 2 vezes g, dá 2 vezes 10 dá 20. 8,6 ao quadrado, 73,9 dividido por 20, eu vou encontrar o mesmo resultado, 3,7 metros. Isso aqui eu posso fazer sempre. É porque essas respostas aqui eu estou pegando do livro, ele faz todo um estudo das funções, torre série, função da velocidade na vertical. A gente está sempre lembrando, sempre trabalhando essas coisas, até um certo ponto é importante. Na letra C, ele ainda quer o alcance horizontal, que é o A igual a Vx vezes o tempo total. O tempo total é 2 vezes o tempo de subida, que a gente calculou na letra A. Na letra B, o tempo de subida é 0,86. Então, o tempo total, 2 vezes 0,86 dá 1,72. Vx, nós já calculamos na letra A, dá 5. 5 vezes 1,72 dá 8,6 metros. Esse é o alcance que ele vai ter, a distância que ele vai cair do solo a partir do ponto de lançamento. 8,6. Então, essa distância aqui, ó, é 8,6. Letra A, letra B e letra C resolvidas. Próxima questão. O lançamento oblíquo de um projeto, a altura máxima é 20 metros. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é 5 metros por segundo. Isso aqui, ó, é a velocidade Vx. A gente já viu que no ponto mais alto eu só tenho velocidade na horizontal. Desprezando a resistência do ar, adotando G 10 metros por segundo. G, eu tenho Vx e eu tenho a altura máxima. Letra A, o tempo total do movimento e o tempo de subida. Letra B, a velocidade escalar do lançamento. Letra C, o ângulo de tiro, expressa as funções. E letra D, o alcance do lançamento. Basicamente igual à primeira questão que a gente fez. Então, ó, altura máxima, V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Substituir H por 20, que é a altura máxima, G vale 10, 2 vezes 10, 20. Ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20 dá 40, dá 400. Aí aqui é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Para eu encontrar V0 seno de θ, que é meu V é 0y, é só eu tirar uma raiz. Raiz de 400 dá 20. Então, V0 seno de θ dá 20 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade inicial na vertical. V0 seno de θ é meu V0y. V0y, Vy é V0 menos GT. Na altura máxima eu tenho Vy igual a 0. V0y dá 20, a gente acabou de calcular. Menos 10 que é a gravidade, tempo de subida. Eu vou passar esse menos 10t para o outro lado, fica 10ts igual a 20. Eu passo 10 dividindo, 20 dividido por 10 dá 2 segundos. Esse é o tempo de subida. Quem é o tempo total? 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes 2, 4 segundos. Lembrando que eu poderia calcular esse tempo de subida dessa maneira. Tempo de subida
é igual a V0 seno do ângulo dividido por G. Eu calculei já isso aqui, deu 20 dividido por 10, que é a gravidade, isso aqui dá 2. É mais rápido e fácil. Certo? Desculpa, isso aqui é porque é meio difícil fazer o desenho com o mouse aqui. O mouse não, com o dedo. Eu uso o dedo aqui no ThreadPad. Então, letra A, o tempo de subida. Letra B, ele quer a velocidade de lançamento. Velocidade de lançamento, lembrando que eu já sei quem é V0Y, que dá 20. Eu sei quem é Vx, que é 5 metros, ele deu na questão. Então, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. V0y ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400, mais 5vx ao quadrado dá 5 ao quadrado dá 25, 400 mais 25 dá 425. Aqui eu vou tirar a raiz de dois lados, né? Raiz de 425 dá aproximadamente 20,6 metros. Então essa daqui é a velocidade de lançamento, velocidade inicial, praticamente aproximadamente 20,6 metros. Letra C, ele quer o ângulo nas expressões de cosseno e seno. Cosseno é Vx dividido por V0, que lembra que Vx é V0 cosseno do ângulo. Ele só passou o V0 para o outro lado dividindo para eu destacar aqui, isolar o meu cosseno do ângulo. Então, cosseno do ângulo é Vx dividido por V0, Vx é 5 dividido por 20,6, que é o meu V0. O cosseno aí dá aproximadamente 0,4. Se eu fizer aqui o arco cosseno desse valor aqui, eu vou encontrar, então, o ângulo é o arco cosseno, que é a função inversa do cosseno. Ele quer o ângulo de tiro e das funções trigonométricas. Ele não, aqui ó, não foi... Então, letra C. Letra D agora. O alcance é Vx vezes o tempo total. Vx é 5, o tempo total a gente calcula na letra A, 4. 5 vezes 4, 20 metros. Então esse é o alcance aqui, ó. 20 metros é o alcance horizontal. Ó, nessa letra C aqui, essa resposta do livro, eu não tenho o cálculo aí da função na vertical, na horizontal, na vertical mesmo. Eu vou fazer aqui, ó. Seria o V0y é igual a V0 seno do ângulo. No livro aqui só tinha do cosseno. Então eu vou substituir isso aqui. V0y dá quanto? A gente tinha calculado, tá lá em cima. É 20. V0 a gente calculou anteriormente. Dá 20,6. Vezes o seno. Então, isolando o seno do ângulo, seno de θ é 20 dividido por 20,6. Isso aqui dá 0,97. 0,90, ou negócio difícil de fazer. 0,97. Então esse daí está expresso aí também na função do seno. Então o seno do ângulo aí, ó, é 0,97, de θ é 0,97. Então tá aí, tá as funções tá o ângulo de tiro expresso nas funções trigonométricas. Função cosseno dá 0,24 e função seno 0,97. Então letra A, letra B, letra C e letra D. Próxima questão traz aí uma contextualizaçãozinha desse conteúdo de lançamento vertical.
oblíquo. Uma bola está parada sobre o gramado de um campo horizontal na posição A. Um jogador chuta a bola para cima, imprimindo uma velocidade v0 de módulo 8 metros por segundo, fazendo um horizontal ângulo de 60 graus. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente na posição B. Desprezando a distância do A, qual será a distância entre as posições A e B? Sendo que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o ângulo de 60 é 0,37 e o cosseno de 60 é 0,5. Então a gente vai calcular aí o alcance horizontal, apenas o alcance horizontal. A primeira coisa que a gente sempre faz é calcular as componentes da velocidade inicial. A componente na horizontal, Vx é V0 cosseno do ângulo, cosseno de 60. V0 dá 8, V05 que é o cosseno de 60, dá 4 metros por segundo. Essa é a minha função da velocidade na horizontal. Na vertical, V0y é V0 seno de 60, então é 8 vezes 0,87, aproximadamente 7 metros por segundo. É a função horária, é a velocidade, a componente vertical da velocidade. Para eu encontrar o tempo de subida, por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso da função da velocidade na horizontal e eu preciso do tempo total. E para o tempo total eu preciso calcular o tempo de subida. Poderia calcular o tempo de subida aqui mais rápido. Tempo de subida é V0 seno do ângulo dividido por G. Isso aqui a gente já calculou. V0 seno do ângulo dá 7. G vale 10. 7 dividido por 10 dá 0,7 segundos. Então esse é o tempo de subida. Então quem é o tempo total? É 2 vezes isso aqui. 2 vezes 0,7 dá 1,4 segundos. Então eu calculo o alcance. A é igual a Vx, tempo total. Vx vale 4, vezes 1,4 é o tempo total. 4 vezes 1,4 dá 5,6 metros. Esse aqui é o alcance total. Aí o livro que traz também eu poderia calcular, eu mostrei essa fórmula para vocês. Lembrar que isso aqui é 2 vezes, né? Seno ao quadrado é 2 vezes o seno. Eu posso calcular também o alcance horizontal fazendo V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por G. V0 é 8, 8 ao quadrado vezes o seno, 2 vezes 60 dá 120, dividido por 10. 8 ao quadrado dá 64. O seno de 120 dá 0,87. 0,87 vezes 64 dá 55,7. Dividido por 10, vai dar aproximadamente aí 55,6 metros, 5,6 metros, resultado igual ao que a gente fez aqui. Observa que é muito mais fácil utilizando essa função. Essa fórmula aqui, A é igual a Vx vezes o tempo total. Então, calculada aí a distância que a bola vai percorrer quando o jogador chutar essa bola aí. Próxima questão, novamente é uma certa contextualização do nosso conteúdo. Um corpo é lançado de um ponto do solo com velocidade inicial v0 que forma com horizontal um ângulo θ, como indica a figura, tal que o cosseno do ângulo é 0,8 e o seno é 0,6. Sendo a velocidade de lançamento 100 metros por segundo, G vale 10. Ele quer saber, letra A, o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Letra B, o instante em que o corpo está de volta ao solo, que é o tempo total. Letra C, o alcance. Letra D, a altura. Letra E, a velocidade escalar do corpo no ponto de altura máxima. E letra F, a velocidade escalar do corpo no instante em que ele toca o solo. Então, letra A, letra B, C, D e letra E. Vamos lá. Primeiro que a gente faz, primeira coisa, calcula as componentes. Vx é a velocidade inicial vezes o cosseno. 100 vezes 0,8 dá 80. Essa é a velocidade na horizontal. V0y é 100 vezes o seno. Seno de 60, do ângulo dá 0,6. 0,6 vezes 100 dá 60. Então, tá aí a velocidade inicial na horizontal e na vertical. Calculando o tempo de subida, letra A. Ele quer o tempo que ele leva para essa altura máxima, o ponto mais alto.
É a mesma coisa, eu posso fazer aqui, tempo de subida, V0, seno do ângulo, dividido por G. V0 seno do ângulo dá 80, dividido por G vale 10. Não, V0Y. V0 seno do ângulo dá 60, dividido por 10, por G dá 10. 60 dividido por 10, 6 segundos. O tempo para ele chegar... Observa que a letra B, que é o tempo que ele leva para voltar ao solo. Isso aqui é o tempo total, gente. Ele vai chegar aqui na altura máxima em 6 segundos. Ele vai chegar aqui em 6 segundos. Ele vai começar a cair aqui e leva também 6 segundos para chegar aqui. Então, o tempo total, 2 vezes 6, 12 segundos. Letra C, alcance horizontal. É Vx vezes o tempo total. Vx vale 80 vezes 12, 960 metros. Letra D, ele quer a altura máxima. Altura máxima, ele calculou aqui com a função de Torricelli. V0y dá 0, Vy dá 0, ao quadrado dá 0, V0y é 60 ao quadrado, 2 vezes G, 2 vezes 10, H que é a altura máxima. Ele encontrou o resultado aí de 180 metros. Isso aqui eu posso fazer também sempre. V0 ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo, dividido por 2G. Dá a mesma coisa e eu faço mais rápido. Ó, V0 seno de θ dá 80. V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ é o quadrado dá 60. V0 sendo do ângulo. O quadrado disso aí é 60 ao quadrado, que dá 3.600. Dividido por 20 dá 180 metros. Como ele calculou aí. Eu calculo mais rápido e fácil. Destaca essas coisas aí, gente. Essas coisas tem que saber. Letras L, que é a altura escalar do ponto mais alto. No ponto mais alto, ele só tem velocidade em x, que eu já calculei, é 80. É esse ponto aqui, ó. Ponto mais alto da trajetória, altura máxima, ele só tem velocidade Vx dá 80. E a velocidade com que ele chega no solo é exatamente a velocidade com que ele sai do solo. Lembra, esse movimento ele é totalmente simétrico. Se ele saiu com 100 metros de velocidade inicial, ele torna o solo com velocidade de 100 metros. Tá aqui, ó. Essas coisas não precisam nem fazer cálculo. É da lógica da física da história. Movimento totalmente simétrico.